Pessoal, hoje, quinta-feira, dia 26 de novembro de 2020, nós teremos nossa aula de História. E hoje nós estudaremos um pouco sobre a Proclamação da República, que foi comemorada no último dia 15 de novembro. Então, como nós estudamos, o Brasil ele passou por 4 períodos, né? O primeiro período chama-se pré-colônia, que é quando os portugueses ainda não tinham chegado no Brasil, antes de 1500, então é pré-colônia. Quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, então teve o período colonial, né, que é o Brasil ficou colônia de Portugal. Com a independência do Brasil e a independência do Brasil e Dom Pedro I assumindo a monarquia aqui no país, então a gente teve o Brasil Império, né? Então, o terceiro período. E hoje nós vamos conhecer o quarto período e que a gente está até hoje com esse período, certo? Então, como nós vimos, o Brasil Império começou com Dom Pedro I e depois ficou com Dom Pedro II, né? E Dom Pedro II, assim como Dom Pedro I, com o passar do tempo, ele foi perdendo prestígios. Então, o que acontece? O poder moderador garantia ao imperador um poder centralizado, como a gente estudou, né? Tinha vários poderes e o imperador criou um poder moderador, que no fim ele quem resolvia tudo e tomava todas as decisões. O voto, só quem podia votar era quem tinha renda, quem era rico. Os fazendeiros dependiam do trabalho escravo e existia muita crítica contra a escravidão. E nessa época o café era o principal produto de exportação. Então, assim, o Dom Pedro II ele começou a perder os apoios, né? Um apoio também que ele perdeu foram os militares, que eles ficaram ressentidos de um lado por conta dos barões do café, né? Porque os barões do café estavam ficando mais poderosos do que os militares. Aí, por conta disso, eles se uniram para combater a monarquia, né? Então, o que acontece durante o Brasil Império? Então, na gestão de Dom Pedro II, a Igreja Católica ela ficou ressentida com o imperador, porque o imperador ele defendia a maçonaria. E alguns padres foram questionar o imperador e o imperador prendeu esses bispos. Eram padres, bispos, prendeu. E isso revoltou a população. Então, a Igreja Católica já começou aí, o Dom Pedro II perdeu o apoio da Igreja Católica por conta disso, não é? Houve também os fazendeiros, eles ficaram insatisfeitos porque houve a proclamação, aliás, a libertação dos escravos. Então, os fazendeiros precisavam da mão de obra escrava. E com a libertação dos escravos, eles não tinham mais essa mão de obra. Então, aí, o imperador Dom Pedro II perdeu mais um apoio que foi o dos fazendeiros. Então, perdeu o apoio da Igreja Católica, perdeu o apoio dos fazendeiros. E assim, Dom Pedro também ele tinha uma saúde fragilizada, que ele era diabético, né? E quem iria assumir seria a filha dele. E teve, como eu disse a vocês, a insatisfação também dos militares, né? Então, o governo de Dom Pedro II, o exército ocupou uma posição muito ruim na política. Tinha baixos salários, a disciplina era muito rígida na corporação, as promoções de patentes quase não existiam. Então, os filhos das elites, que quem ia para a carreira militar era só filho de rico, eles não queriam ir porque não tinha incentivo. E com a Guerra do Paraguai, o exército ele saiu fortalecido. Por quê? Porque ele saiu vitorioso. Então, como o exército brasileiro saiu vitorioso nesse conflito, muitos oficiais queriam desempenhar um papel central na vida política, mas o imperador e a elite da época não permitiam, não dava espaço aos militares.
Então, cada dia ficava mais evidente o projeto dos militares de assumir um novo papel na cena política do Brasil. Para isso, começou a se organizar com a finalidade de acabar a monarquia no Brasil. Vocês lembram que quando a gente estudou lá o período de Dom Pedro I, o período das regências, a gente viu que lá já no período das regências já tinha interesse de acabar com a monarquia, não é? Não foi uma coisa do dia para a noite. Mas os militares foram quem conseguiram mudar esse regime com o golpe de 15 de novembro. O que acontece? Na manhã do dia 15 de novembro de 1989, Deodoro da Fonseca, ele era um marechal do exército, ele marchou com as tropas para o Ministério da Guerra. Lá era onde estava o primeiro-ministro do governo de Dom Pedro II, que era o Visconde de Ouro Preto. Então, os militares botaram pressão e o governo monárquico renunciou, ou seja, Dom Pedro II renunciou. Então, o dia 15 de novembro resultou de uma ação quase isolada do exército, apoiada por um grupo pequeno de republicanos civis. Não é? Foi o exército mesmo que foi lá e forçou o rei a renunciar e foi proclamada a república. Para a imensa população da época, elas desconheciam os debates políticos, né? E para eles a república foi uma grande surpresa, a mudança de monarquia para a república. Com a queda da monarquia, em menos de 48 horas, a família real deixava o Brasil e voltou para Lisboa, para Portugal. Mas e aí, gente? O que é que mudou? Né? Saiu do regime monárquico, saiu do império e foi para a república. O que é que mudou no Brasil com isso? Então, primeiro mudou o nome do país, né? Ficou Estados Unidos do Brasil. Houve a separação entre o Estado e a Igreja e teve a liberdade religiosa. E houve também a mudança da bandeira, que nós vamos estudar na nossa próxima aula de História, sobre o Dia da Bandeira, que foi dia 19 de novembro, e a gente vai conhecer um pouco sobre a evolução da bandeira do Brasil. Então, as mudanças, o que é que houve mais? Houve a instituição do casamento civil, que antes não tinha, não é? A naturalização do estrangeiro que viesse para o Brasil, ele era naturalizado brasileiro. Houve a extinção do Senado vitalício. Lembra que eu falei que os senadores, eles eram, até morrer, eles eram senadores. E em 1891 é feita a primeira Constituição brasileira, que, como nós já estudamos, Constituição é um livro com as leis que regem o país. Então, a primeira Constituição brasileira foi feita em 1891. Então, com a República, os estados passam a ter ampla autonomia econômica e administrativa. Então, os estados eles podem elaborar suas leis, eleger os seus governantes, né? Eles podem pegar empréstimos, na época poderia pegar empréstimo no exterior, decretar impostos, organizar suas forças militares. Então, mudou, né? Quando o regime mudou de monarquia para república, também tivemos algumas mudanças. E houve a divisão dos três poderes. Então, nós tínhamos o poder legislativo, o poder executivo. O poder legislativo é a Câmara e o Senado, os deputados, no caso, os deputados federais, estaduais e senadores. O poder executivo, o presidente da República, o vice e seus ministros. E o judiciário, que são os juízes federais, né? Na época da República. Hoje já houve alteração nisso aqui, mas essa organização aqui foi na época da República. Os representantes do Poder Legislativo e Executivo eram eleitos através de uma eleição, né? E o Judiciário através de concurso, certo? Então, para vocês melhor compreender todo o processo de proclamação da República, além desse vídeo, eu vou também anexar um outro vídeo que traz maiores detalhes. Então, após vocês assistirem os dois vídeos, vocês irão fazer as atividades que serão encaminhadas no grupo, tá certo? Então, uma ótima tarde e fiquem com Deus e se cuidem.
Hoje vou contar a história do último imperador do Brasil e o nascimento de um novo regime, a República. É a história de Dom Pedro II, quando no final do século XIX a monarquia começou a entrar em crise. Dom Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, imprensa e dos militares. Como ele era inteligente, ele percebeu que seria o último imperador do Brasil, porém, ele sentia-se cada vez mais só. Ele sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não o apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade. Era apoiada pela igreja, pelo regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe apoio da aristocracia. A posição do governo é atrasada e isso pode afetar os nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo. Por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Para começo de conversa, naquela época o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade na qual Dom Pedro era membro. Assim, 2 bispos de Olinda foram questionar o imperador por ele ser maçom. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador até mesmo nas missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende bispos inocentes. Isso é uma blasfêmia! Sem o apoio da igreja, Dom Pedro perdia uma importante base, pois junto com ela, uma porção do povo passava a apoiar a campanha republicana. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. Isso, associado à campanha republicana, dava esperança a um novo Brasil. Isso não foi nada bom para Dom Pedro II. O fim da escravidão marca também a introdução do capitalismo no Brasil. Assim, Dom Pedro acaba perdendo um dos alicerces que foi a marca do seu governo. Além do mais, os latifundiários mais antiquados, os que mais apoiavam Dom Pedro II, ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles teriam que se adequar às novas regras, e isso acabou resultando num apoio à campanha republicana. E se eu não posso ter mais escravo, o imperador também não vai poder mais governar? Os latifundiários mais tradicionais passaram a engrossar a campanha abolicionista dos aristocratas. A monarquia passava por momentos difíceis. Os militares, que já haviam entrado na campanha abolicionista após a Guerra do Paraguai, começaram a gostar da possibilidade de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes! Pois numa república, todo cidadão poderá virar um presidente, e eles tinham interesse em tomar o poder. Por último, sem o apoio dos militares, Dom Pedro II ficou só, e sem as bases da sociedade apoiando, a monarquia caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um certo Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal! 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 Mas não se pode dormir tranquilo mais, é? Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II. Às pressas, chamaram o Marechal para ir até o quartel. Bom dia, Marechal. Estamos aguardando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito para entrar pra história, não? E foi assim, a proclamação da República. Marechal Deodoro com seus militares deram um golpe, mas sem a participação do povo. Estava instaurado um golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro, mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Assim nasceu a República no Brasil. Depois desse movimento, o poder é alternado, o presidente é eleito através do voto.
Antes ficavam 5 anos no poder, atualmente ficam 4 anos. Mas de que adianta ter uma república se eles não tinham democracia? Mas é isso mesmo, o sucesso de uma república depende da democracia. Por isso, nós temos que votar para presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores do estado, prefeito das cidades e vereadores. E sempre devemos zelar por nossa democracia. Devemos evitar que o nosso país volte a viver uma ditadura. Assim, cabe cada um de nós exercermos o nosso papel de cidadão e ter consciência política.